Olá, eu sou a doutora Gabriela Zeca Santa Rosa, sou médica dermatologista. Já realizei mais de 30 mil seringas de ácido hialurônico e justamente por isso eu vim aqui conversar com vocês sobre esse tema dos injetáveis, o tema sobre a dermatologia, que a gente tem tanta curiosidade, né, e que de fato nos traz muito benefício. Hoje, em especial, a gente vai conversar sobre a toxina botulínica, que é o queridinho aí das pessoas, né? Que deixa a gente com menos linhas de expressão, que melhora nosso olhar, abre o nosso olhar, levanta a cauda da sobrancelha e deixa a gente com aquela pele linda, uma pele maravilhosa. Sempre que a gente olha no espelho e começa assim a pensar, nossa, tá faltando alguma coisa na minha pele, preciso fazer algo para melhorar, é porque tá faltando um botox, pode ter certeza. E de fato, o botox nos desperta muitas dúvidas, né? Eu vou aplicar botox, mas eu não vou ficar com a testa congelada, não vou ficar artificial, vou ficar com cara de botocada. Gente, eu tô aqui justamente pra gente conversar sobre o botox, vocês tirarem todas essas dúvidas e também esses mitos que a gente ouve muito por aí, que de fato tem gente que faz de forma errada, que fica artificial e fica com aquele olhar paralisado e congelado, tá? Mas um botox bem feito, um botox em que a gente avalia o paciente e de fato preza pela naturalidade, não vai deixar você congelada. Muito pelo contrário. Tem gente que acha que o botox ele vai tirar todas as suas rugas. E não, gente, ele não vai tirar todas as suas rugas. O botox, na verdade, ele tá aqui para prevenir rugas. Então, você que já tem a testa muito marcada, saiba que o botox ele não vai tirar toda a sua ruguinha, mas ele vai suavizar. E se você ainda não tem rugas, está ótimo. É o momento perfeito de você já começar a aplicar sua toxina botulínica, justamente para você não ficar com ruguinhas lá na frente. Bom, vamos então a algumas curiosidades sobre o botox. Primeira curiosidade do botox. Você sabia que ele pode ser aplicado também nas axilas? Não só nas axilas, mas também na palma das mãos e na planta dos pés. Nossa, mas como assim? Na mão, no pé e na axila? Gente, tem gente que sofre com a chamada hiperidrose, que é o excesso de suor que a gente tem em algumas regiões. Então isso incomoda muito a pessoa. Ela vai pegar uma caneta para escrever, a mão tá pingando tanto que ela não consegue escrever. Ela vai cumprimentar alguém, ela se sente até constrangida, né? A pessoa tá na faculdade, vai fazer uma prova, não consegue fazer a prova de tanto que soa a mão dela. A axila também é outra área que incomoda muito algumas pessoas, justamente porque a pessoa fica limitada em relação às roupas que ela vai utilizar. Então não pode usar uma roupa com cor clara, porque fica aquela chamada pizza, né, que a gente não gosta, que as pessoas estão vendo que a gente tá suada. Então para isso a gente pode aplicar o botox nessas regiões e alivia muito o suor. E o botox na axila, nas mãos e nas plantas dos pés, ele melhora até a qualidade de vida da pessoa, que se sente menos envergonhada muitas vezes, né, de usar determinadas roupas. Então o botox pode e deve ser aplicado sim nesses locais quando a pessoa tem essas queixas. Vamos agora para a segunda curiosidade. Existe idade mínima para a gente começar a fazer o botox? Gente, e a resposta é não, não existe idade mínima. Nossa, então uma pessoa de 15 anos pode fazer botox e de 17 anos pode fazer botox? Vamos lá. Sempre que o paciente tem menos de 18 anos de idade e vem fazer algum procedimento estético, eu sempre atendo junto com os pais, né? Porque ainda não atingiu a maioridade. Mas, se um paciente vir na minha clínica junto com seus pais, já todo mundo de acordo, e ele tiver indicação de fazer o botox, com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, ele pode sim fazer já o botox. Mas e aí, todo mundo precisa com 15 anos? Não, é a minoria, tá, gente? Quase a maioria das pessoas, elas vão fazer com uma idade ali um pouquinho mais avançada, a partir dos seus 18, 20 anos, já começa a fazer sim. E como que eu vou saber que ele tem indicação de já fazer? Eu vou pegar esse paciente e vou pedir para ele fazer as expressões faciais. Então eu peço para ele fazer carinha de bravo, peço para ele levantar a testa e fazer o sorrisinho dos pezinhos de galinha. Se em algum desses movimentos ele começar a franzir muito a testa e ao voltar à posição normal ficar a linha ali marcado, o sulco, essa pessoa já tem sim indicação de fazer toxina botulínica. Mas como eu falei, sempre pacientes com menos de 18 anos acompanhados dos pais. E a maioria dos casos, a gente vê que a ruga começa a se formar mais a partir ali dos seus 20, 22, 24 anos. É a idade que geralmente, na maioria das pessoas, começa a ter as linhazinhas que incomodam mais e que aí a gente já começa a indicar toxina botulínica. Mas, respondendo à curiosidade, não tem idade mínima para fazer botox.
E vamos então para a terceira curiosidade. O Botox, ele pode ser aplicado em algum ponto que consiga afinar o rosto? Vocês sabiam que sim? Sim, e ele faz uma diferença muito grande no rosto do paciente. Eu sou uma pessoa também que eu não consigo ficar sem esse Botox que afina o rosto, porque ele fez muita diferença no meu rosto, como vocês podem ver aqui nas imagens. Então, a diferença entre essas duas fotos foi somente a aplicação do Botox do masseter. O masseter é um músculo que a gente tem aqui nessa região, chamado de músculo masseter, né, que é um músculo que é responsável pela mastigação. Então, em algumas pessoas, principalmente pessoas que são mais tensas, esse músculo ele vai hipertrofiando. Então, da mesma forma que a gente vai na academia e faz musculação para ficar com o bíceps definido, as pessoas que são muito tensas, que têm apertamento dos dentes ou o chamado bruxismo, elas acabam gerando uma hipertrofia, um aumento da musculatura desse masseter, desse músculo da mastigação. E aí esse músculo vai aumentando de tamanho, vai aumentando e a gente vai ficando com essa região mais alargada, ou seja, o rosto vai ficando mais redondo. Quando a gente aplica o Botox nesse músculo masseter, a gente relaxa essa musculatura, então é como se o músculo não trabalhasse tanto, ou seja, eu vou menos na academia, entre aspas, né? E esse músculo ele vai diminuindo de tamanho. Consequentemente, o rosto vai afinando, como vocês podem ver nesse meu antes e depois aqui, a diferença que deu gritante. E não só a parte estética, que a gente tem o afinamento do rosto, mas o benefício que traz, assim, a gente consegue dormir melhor. Então eu sou uma pessoa que hoje não consigo ficar sem Botox no masseter. Quando o Botox está acabando no masseter, eu já não consigo dormir, então já é um indício de que eu preciso fazer minha nova aplicação. Então, a resposta é sim, tem como aplicar Botox para afinar o rosto e a gente aplica o Botox no masseter para aliviar o chamado bruxismo ou hipertrofia desse músculo. Pessoal, e o Botox? Onde que ele é aplicado? É aqui no bigode chinês? É aqui no queixo? É aqui no pescoço? Vamos lá! O Botox, ele é aplicado em regiões estratégicas do rosto onde a gente tem mais ruguinhas. E os lugares são carinha de bravo, ruguinhas da testa e os chamados pezinhos de galinha, que são as ruguinhas nos cantinhos dos olhos. Então esses são os pontos que a gente aplica Botox na face. Claro, tem alguns pontos mais avançados, tem pacientes com enxaqueca que a gente faz Botox também na região das têmporas, né? Então tem outros lugares, na narina também, paciente que abre muito a narina, paciente que tem sorriso gengival, também a gente pode fazer Botox para não aparecer tanto a gengiva quando o paciente sorri. Mas assim, a aplicação básica do Botox, que a gente faz 99% das pessoas, os pontos básicos são esses que eu falei, tá bom? Na carinha de bravo, nas ruguinhas da glabela, na testa e no cantinho dos olhos. Também, gente, não é só testa que enruga, não é só face que enruga, pescoço também. Por isso, a gente também aplica o Botox no pescoço. Mas para quê? Eu vou mostrar para vocês esses resultados aqui, ó. Vocês estão vendo nessas fotos como a gente conseguiu uma melhora muito importante das linhazinhas da região do pescoço só por ter feito o Botox no pescoço. Nessa paciente, a gente não fez outro procedimento, foi somente a toxina botulínica no pescoço. Observem também como há uma melhora de todo o contorno do terço inferior, até a papada melhora, porque a gente consegue relaxar o chamado músculo platisma. O músculo platisma é um músculo que a gente tem como se fosse um chale em volta do nosso pescoço. As fibras dele começam na região aqui da face e vão descendo em direção a toda a região cervical mesmo, né? A região do pescoço. E a gente fica, sem perceber, contraindo esse músculo durante todo momento. Conforme a gente fala, sorri, se expressa, a gente está contraindo esse músculo. Ou seja, músculo que contrai, a pele vai junto e formam as chamadas ruguinhas. Então, quando a gente aplica o Botox no pescoço, nesse músculo platisma, que é esse chale que a gente tem em volta aqui dessa região cervical, a gente relaxa esse músculo e, consequentemente, tem todos esses benefícios que eu mostrei para vocês nessas fotos aqui. Melhora de rugas, melhora do contorno do rosto, melhora da papada, e até prevenção do envelhecimento, porque é um músculo a menos, é um item a menos puxando o nosso rosto para baixo, né? Ou seja, atuando a favor da gravidade. Então, quando a gente faz o Botox no pescoço, a gente melhora essa ação também, prevenindo envelhecimento. E quanto tempo dura o Botox? Essa é outra dúvida também campeã aqui na clínica. E o Botox ele tem uma duração de 4 a 6 meses. Na verdade, o Botox ele dura 100% mesmo um mês. A partir de um mês, começa o processo de degradação do Botox pelo próprio organismo. E essa degradação, ela não ocorre de um dia para o outro, ela é gradual, ela é lenta. E aí esse processo lentamente vai acontecendo de degradação do Botox e somando esse processo de degradação dá em torno de 4 a 6 meses no total, que é o momento de você reaplicar o seu Botox. Então tem pacientes que fazem Botox
de 2 a 3 vezes ao ano. Isso vai depender do metabolismo da pessoa, também a prática de atividades físicas, o uso de medicamentos, são fatores que levam o Botox a durar um pouco menos. Então a gente tem que avaliar cada paciente e ver quando que ele vai reaplicar o seu novo Botox, mas essa é a média. Pessoal, então espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês sobre toxina botulínica. A gente vai conversar muito aqui, não só sobre o Botox, mas sobre todo o mundo da dermatologia, sobre os injetáveis. Vai ser um prazer compartilhar tudo aqui com vocês. E se inscrevam no meu canal, mande aqui comentários, dúvidas que vocês tenham, que a gente vai esclarecer tudinho aqui para vocês, tá bom?